Bom, vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Hoje trabalharemos a sequência 27. Para a gente conseguir fazer essa primeira página, a gente precisa saber identificar qual número decimal é maior. Então, eu vou pegar como exemplo esses dois números, tá? R$ 3,50 e R$ 3,99. Então, vamos lá. 3,50 e R$ 3,99. Para a gente conseguir identificar, primeiro nós olhamos antes da vírgula. Então, antes da vírgula, deixa eu descer um pouquinho. Antes da vírgula, nós temos aqui um número 3 e aqui também temos o número 3. Então, a gente não vai conseguir identificar com os números inteiros. Vamos agora para depois da vírgula. A gente sempre vai olhar o nosso primeiro número depois da vírgula. Então, aqui em cima eu tenho um 5, e nesse outro exemplo, que é o da tangerina, eu tenho um 9. Qual desses dois números é maior? Não é o 9? Então, o maior número dentre esses dois é o 3,99. Com isso, vocês conseguem identificar entre esses números qual é o maior, o menor, e conseguir responder essas atividades. Na próxima página, a página 83, vocês vão precisar usar a calculadora nessa atividade, na atividade 1, tá bom? Como que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, pegar esses números e dividir eles na calculadora para pegar o número decimal. Por exemplo, 1/2, vocês vão pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo na calculadora. Então, 1 dividido por 2, vocês vão ver que vai dar 0,5 ou 5 décimos, tá? E assim vocês vão fazer com todos e vão responder as perguntas. Qual que é o número maior? Qual que é o número menor? Como ler esse número, tá? Que eu já vou explicar de novo. Escreva no espaço abaixo os números da cartela azul em ordem crescente. Então, vocês vão vendo qual que era do menor até o maior e escrever aqui. E se for colocada uma cartela com o número 0,50 ou 50 décimos, centésimos, entre as outras do item anterior, em que posição ela ficará? Então, aí você vai ver de acordo com a atividade 6 e responder aqui. Beleza? Agora sim, a gente vai fazer a leitura das frações e nos números decimais. Das frações, vocês têm a aula passada, que tem aquela tabelinha, tá lá no grupo. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar na aula da aula de ontem e ver para escrever, tá? E agora, nos números decimais, lembram? Então, a gente vai... Como que a gente escreve o número decimal? Primeiro, a gente escreve o número que está antes da vírgula. Se o número for 0, a gente não precisa escrever nada. A gente já vai direto para o depois da vírgula. O depois da vírgula, a gente vai ver o quê? Quantas casinhas ele está depois da vírgula. Então, aqui vamos colocar 0,1. Quantas casinhas ele está depois da vírgula? Não é uma casa só? Então, seria 1/10. Décimo. Beleza? Opa, décimo. E se tivesse, ó, o número terminar 2 casinhas depois da vírgula, a gente fala que esse número é 13 centésimo. Beleza? Então, vocês, para fazerem isso, vocês precisam o quê? Contar os números que estão depois da vírgula. Primeiro escreve o número que está antes, se for 0, novamente, se for 0, ó, não precisa escrever nada, já vai direto para o número depois da vírgula. Professor, mas aqui, ó, deixa eu excluir. Professor, e nesse caso, por exemplo, que eu tenho 2,13, como que eu escrevo? Eu escrevo 2 inteiros e 13 centésimos, tá? 2 e 13 centésimos, tá? Agora, nessa próxima atividade, na página 27, na atividade 27.4, nós temos o quê? Aqui uma folha que foi dividida para vocês escreverem de forma fracionária e forma decimal. Professor, como que eu vou fazer na forma decimal? Aí vocês também podem usar a calculadora, tá? Vocês vão fazer a forma fracionária. Então, foi dividido em quantas partes? Vocês vão colocar aqui. E tá falando que é de cada parte. Então, é 1/4. Já tô dando até a resposta da primeira. Como vocês vão saber qual que é a forma fracionária?
vai pegar o numerador e dividir pelo denominador na calculadora, beleza? Aqui nós temos outra atividade de fração, quero que vocês pensem para conseguir responder essa. E aqui, ó, vocês vão tentar identificar a fração de cada uma dessas publicações do mural. Então, por exemplo, ó, de cada 5 alunos da nossa escola, 3 gostam de futebol. Professor, como que eu faço uma fração com isso? Qual que é o total de aluno que está falando, né? De cada 5? Então, esse vai ser o seu denominador. 3 gostam de futebol. Então, de cada 5, só 3 gostam de futebol. Então, seria 3 quintos, beleza? Aí, onde que tá o 3 quintos? Não é aqui? Aí, você vai colocar a letrinha A. Mesma coisa você vai fazer com os outros. Vai ver o de cada, que tá falando que é o total. Então, vai ser um número debaixo, nosso denominador. E vocês vão ver quantos que gostam de música sertaneja, por exemplo, e colocar em cima. E assim vocês farão com todos, tá bom? E depois vocês vão responder aqui na 2. Certo? Uma boa aula para vocês, boas atividades. Qualquer dúvida pode nos chamar.